Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas agora por videoaula, nós vamos estar dando continuidade à aula aí a parte de motores, tá? No final dessa aula vocês vão ter uma sabatina também, assim como nós fazemos na aula presencial, então é importante que vocês fiquem atentos e vão anotando alguma coisa que vocês acharem que é importante, porque no final a gente vai estar fazendo, no decorrer do vídeo, na verdade, a sabatina, e vocês vão ter que escrever manuscrito, né, ou seja, à mão, depois vocês fotografam ou escaneiam com o celular e encaminha para o Google Class, tá? Então é importante que isso vai ser enviado logo em seguida que vocês terminarem a aula. Então vocês podem assistir o vídeo uma, duas vezes, se caso tiver alguma dúvida, para que a questão seja respondida facilmente. Então é uma questão bem básica, mas para quem estiver assistindo o vídeo vai ficar fácil, né? Então vamos lá, começar a nossa aula. Então, dando continuidade aí aos motores, nós vimos inicialmente nas aulas anteriores aí o sistema de válvulas, né, e outro sistema. Hoje vamos estar trabalhando então o sistema de alimentação de combustível, ou seja, de como o combustível sai do tanque e chega dentro do pistão, né, onde vai ocorrer a mistura com o oxigênio e a explosão. Então esse caminho, né, que a gente vai estar estudando, inclusive as manutenções que se faz nesse sistema, que é muito importante, né, que vocês vão precisar disso na hora de fazer a manutenção. Vocês entendendo esse sistema, vai estar fácil fazer qualquer manutenção aí do trator. Então, na verdade, o sistema ele varia de acordo com o combustível. Lembrando, então, que nós praticamente temos dois tipos de motores, né? Que é do ciclo Otto e do ciclo diesel. E que a variação básica entre eles é que do ciclo Otto, a ignição, o start, ocorre com a faísca. O ciclo diesel não tem faísca, ele não pega com faísca. Como esse aqui pega por faísca, não há necessidade da gente ter uma compressão muito grande. Já o diesel, que ele precisa ter uma compressão maior para auto entrar em ignição. Tá? Então, por isso, os motores do ciclo Otto trabalham com uma taxa... esse aqui está errado, esse aqui é diesel e os motores... porque no caso do metano seria 11, 12, o ideal. O álcool 9 para 1, ok? E diesel 17 para 1. Seria isso, desculpa aí, depois vou ter que corrigir isso. Então, dando continuidade a isso, nós vamos ver primeiro o sistema de injeção mais comum, mais simples, mais barato, né? Os motores a gasolina do ciclo Otto são motores mais baratos, exatamente dado a diferença entre esses dois sistemas que são utilizados aqui, tá? Então, só recordando que do ciclo Otto, então, aqui, ó, quando a válvula abre, já entra combustível junto com o ar. Então, misturado aqui. Depois a válvula fecha, é que vai ocorrer a faísca. Então, nós vamos estudar primeiro esse sistema aqui, que basicamente não tem pressão nenhuma. Aqui é uma pressão negativa, o êmbolo está saindo, vai ter uma sucção. Então, você não precisa nem bomba, alguma coisa para injetar o combustível, vai succionar esse combustível novamente. Então, esse sistema que a gente vai estar usando, vai estar estudando agora. Tá? Então, nós temos dois sistemas, que é o sistema com carburador e o sistema por injeção. Então, o sistema com carburador é um sistema mecânico, basicamente, onde a gente tem um Venturi, tá? E o motor faz a sucção e é um dosador simplesmente de combustível. No caso do sistema injeção, é substituído esse carburador por uma bombinha elétrica, mas só que é uma bombinha que é controlada por uma central que substitui o carburador, né?
que ele saiu nos primeiros veículos aí em 93, no primeiro Gol foi o GTI, que aquele que era de injeção de combustível eletrônica. Né? Na verdade não era eletrônica, era elétrica, mas vinha como injeção, né? Que era de injeção e vinha com o I lá, GTI, que era o I de injeção, já não tinha o carburador, era substituído. Que para a época já foi uma evolução, né? Mas vamos entender que até hoje nós temos na área de máquinas agrícolas, nós temos vários equipamentos que trabalham com carburador. Por exemplo, a motosserra, né? Porque esse sistema aqui é um sistema que custa R$70, um carburador de uma motosserra, de uma roçadeira. Então é muito fácil, né? Dificilmente vai ser substituído isso aqui por hora. Né? Mas já daria, motos já saíram, os carburadores já é sistema elétrico aqui, as motos mais baratas, né? Então nós temos moto que já é bico também, mas só uma moto cara, né? Nós vamos estudar mais na frente aí esse sistema. Então nós temos moto com carburador, que já está saindo de linha, e nós temos a moto com injeção, e já tem moto que tem a tecnologia de bico. A gente vai estar vendo aí mais para frente. Mas no caso nosso, especificamente, nós vamos estar trabalhando, no caso de carburador, usado mais em motosserra. Mas, como tem ainda muitos veículos, né, a gente vai estar trabalhando com isso aí. Então, como que seria isso aí, na verdade? Um carburador, na verdade, ele é composto por um Venturi, né, que é um acelerador de fluxo, né, na área da vaporização, nós vamos ver o que é isso. Né, uma válvula borboleta, tá? E um vaporizador, que é onde o bico, seria o bico de uma bomba, né? Que vai levar a região central do Venturi até encontrar o ar. E uma cuba que mantém o nível de combustível de vaporizador. Então a gente vai, isso aqui é um carburador. Então vamos ver ele aqui. Então o carburador é isso aqui. Então, na verdade, o carburador aqui, a tubulação sai do filtro, isso aqui é um tubo grande. Então, o ar entra por aqui e vai para o cilindro por aqui. Então, é oco assim e oco do lado de baixo. Então, o ar passaria livre aqui. Se o cilindro, normalmente, você não estiver fazendo nada, o ar entra aqui e vai para o cilindro. Tá? Se ele estiver girando, é claro. Então, veja bem, aí o que é o carburador? É desviar o ar que passa reto aqui, a hora que o cilindro abaixa e dá um vácuo, o ar entraria aqui. Então, o ar, você tira esse fluxo, né? O pé do acelerador é aqui, ó, tem isso aqui que gira e tampa isso aqui. Tá? Ele está em pé, girando, ele fica nessa posição e tamparia parte do ar aqui, tá? Então, ou desvia o ar para esse lado aqui, aumentando a combustão. Isso aqui nós chamamos na prática, de afogador, né? Que joga excesso de combustível lá dentro do cilindro. Normalmente, quando você pisa no acelerador, isso aqui não movimenta, movimenta isso aqui. Se pisar no acelerador muito, ele fecha por completo, o ar não passa aqui. Se ele não passa aqui, então, na verdade, aqui é um vácuo. Ele puxa por esse buraquinho aqui. Então, na verdade, dificilmente ele vai fechar aqui, porque o motor tem uma força muito grande, parte do ar consegue passar por aqui ainda. Mas como o vácuo é muito grande, ele succiona por esse tubo aqui. Então, essa variação aqui, quando eu tampo aqui e jogo para cá, isso é que é chamado de Venturi, que é o desvio do ar, entrar aqui e sair aqui, basicamente. Tá? Quando eu faço isso aqui, então o pé do acelerador é aumentar ou diminuir o fluxo de ar, forçar, passar mais ou menos aqui. Quando o ar passa por aqui, na verdade, o que ele está fazendo? Ele passa, ele é desviado, que aqui tem um tanque, um reservatório, pega e succiona esse combustível e ele vem e sai aqui, junto com o ar. E junta com o ar e vai até lá dentro do que nós falamos aqui, ó, e vai vir até aqui. Então, na verdade, o carburador é isso aqui. Então, é uma pecinha barata e simples. É claro que nós temos carburador mais caro,
né? Nós temos veículo que tem 2 carburadores ou carburador duplo, porque a quantidade de combustível aqui não é suficiente, ele aciona o primeiro carburador, depois o segundo, aí vai encarecendo. O motor V8, por exemplo, ele tem 2 carburadores, né? Então, Fusca, nós tínhamos Fusca que tinha um carburador de um lado, outro do outro, e assim por diante. Aí acaba encarecendo o carro um pouquinho quando você tem 2, né? Mas essa peça é uma peça basicamente simples. Ela tem aqui, então, daqui a entrada é o Venturi, e aqui seria tipo o vaporizador, que joga aqui como se fosse um bico, né? Pulverizando ele aqui para misturar com o ar que está passando aqui de certa forma. Tá? E esse reservatório aqui, em algum momento que exige muito combustível, esse combustível já está na reserva aqui. É claro que aqui o que vem, a bomba de combustível, ela joga aqui. Para ela, se esse reservatório estiver cheio, ela retorna para o tanque, né, também. Então, isso aqui é mais um reservatório para a hora que tiver uma demanda maior instantânea, ele já tem ele reservado prontamente, bem ao lado aqui do tubo, né, de coletor de ar. Então, esse carburador é um sistema simples, né, que é utilizado e que custa aí para um veículo em torno de R$900. Para um carro que custa aí 30, 40 mil, é um sistema relativamente barato. Quando a gente já passa por sistema de diesel, aí a coisa complica um pouquinho. Eu não posso injetar o ar com o combustível. Por quê? Na hora que ele fechar a válvula e começar a comprimir, ele explodiria. Então eu tenho que esperar o cilindro chegar lá em cima, comprimir, aí eu começo a jogar o diesel aqui vaporizado. Então, na verdade, a pressão aqui no caso do carro a gasolina, a pressão é negativa. O carburador está sendo succionado. Nesse caso aqui, eu tenho uma pressão aqui em torno de 160 quilos de pressão, que é uma pressão muito alta. Então, veja bem, eu tenho que ter uma bomba que joga aqui numa pressão superior a 150 kg, que é a bomba que nós vamos estudar agora, que é essa bomba aqui, chamada bomba injetora, que ela sai daqui para cair lá dentro do cilindro. Esse aqui é o bico que pega aqui, ó. Então esse bico aqui, ele já sai aqui numa pressão de mais de 200 kg. É variável aí de acordo com a bomba injetora e a taxa de compressão do veículo. Tá? Mas só para vocês terem, eu estou fixando um valor mais para compreender a compreensão. Se vocês for ver na tabela, tem uma variação muito grande entre veículos, cada construtor. Então essa bomba ela vai injetar aqui o combustível numa pressão maior que a taxa de compressão. E essa bomba toda aqui, e ela vai jogar na quantidade certa, precisa, em alta pressão. Vai jogar num cilindro, no outro cilindro, no terceiro, quarto, de acordo com o número de cilindro que o veículo tiver, né? Para jogar lá dentro. Então, veja, uma bomba dessa aqui já custa R$25.000. Então, um carro que custa 30 mil, como é que você vai usar uma bomba dessa num carro 1.000, num Unim? Não tem condições. Tá? Então, é um equipamento de precisão muito caro. Tá? E ele normalmente é feito de materiais que ainda é feito de material, de certa forma, para ser material barato, que é ferro fundido e latão. Essa ponta aqui também é latão, que enferruja com facilidade. Se tiver água internamente, vai enferrujar tanto esse bico quanto essa parte interna. Mas esses materiais são materiais que têm um coeficiente de dilatação baixo, que permite não ter variação de dilatação com a variação de temperatura. Então é um material barato e que tem essa, assim como o bloco do motor. Então esse material, essa é a bomba injetora. Então essa bomba aqui, ela é uma bomba que ela é mais exigente também. Então para cada cilindro eu tenho uma mini bomba, um mini pistãozinho, uma mini seringa que abre e joga combustível. Vai ficar trabalhando aqui o tempo todo. Né? Isso são materiais de precisão, que é calibrado por uma empresa própria, que não é feito por um mecânico comum. Só empresas especializadas, computadorizadas, que dosa, você vai dosar aqui a quantidade em
ml, né, micrômetros, né, de combustível que é jogado aqui. E em alta rotação. Então, você 1 minuto tem que jogar tantos ml aqui, por exemplo. E assim vai. Então, isso aqui é um material, é um sistema que vem lacrado e colocado no trator, no motor lá e acabou. Você vai, a menos que tenha algum problema. Então, veja bem. Aqui agora eu já estou mostrando todo o sistema de injeção de combustível. Partindo do tanque de combustível, tá? Aqui nós já temos uma questão bastante interessante que se você trabalha, tem tratores que tem um tanque de combustível acima do motor, outros é abaixo do motor, ou seja, é próximo do motor e acaba aquecendo esse tanque de combustível, chega aí numa temperatura às vezes aí de 45, 50 graus. E ele começa a trabalhar cedo, né, cheio. A hora que chega à tarde ele está vazio, o tanque. Ele estando vazio e o ar quente que está aqui, ele tem umidade. A hora que a umidade, a temperatura, o trator parou, ele esfria, o ar que estava aqui, essa água que estava em vapor, condensa e fica sobre, e cai dentro desse tanque. Como a água é mais pesada que o diesel, ela vai para o fundo. Quando você vai funcionar o trator, ele succiona essa água aqui. Tá? E eu já disse o seguinte, que esse não pode vir água aqui dentro, nem aqui. Que senão pode danificar o sistema. Tá? Então, mas isso, primeira coisa de manutenção que a gente faz todos os dias é o seguinte, trabalhou, vai desligar o trator, vai ficar parado, vai esfriar, completa o tanque. Completando o tanque, a hora que ele esfriar, ele não tem ar, vapor, água em vapor para condensar. Então, você não acumula água. É a primeira manutenção que a gente tem que trabalhar. Bombeando isso aqui, esse diesel que está aqui, ele tem que chegar na bomba injetora. Só que ele tem que chegar muito limpo. E às vezes no tanque pode ter uma ferrugem, pode ter uma sujeira, no transporte e tudo. Então ele é bombeado. Existe uma outra bomba, a bombinha simples, né? Uma bomba que não é de alta pressão, né? Que succiona lá no tanque. E essa importância dessa bomba, além de levar esse combustível até a injetora, é fazer com que essa pressão tenha pressão suficiente, passe por um sistema de filtragem até chegar na bomba injetora. Tá? Então tem aqui uma manutenção aqui. Essa bomba pode estragar também, não conseguir bombear, né? E bombeando, mas pode acontecer que acumule água aqui um pouco. Caso tenha alguma água, que em algum momento o trator ficou parado e estava o tanque vazio, naquele momento condensou água e misturou aqui, né? Então, essa água porventura esteja dentro do sistema, esse filtro tem essa função, ele fica nessa posição porque aqui ó, o combustível entra, passa por fora, depois ele tem que cruzar o filtro, subir e vir para o outro lado. Como a água é mais pesada, ela fica acumulada no fundo aqui desse filtro. Então, todo dia pode acumular um pouquinho de água aqui. Então, todo dia de manhã a gente vem aqui, tem uma porca aqui, que eu vou mostrar no filtro depois, e você drena essa água porventura que esteja aqui. Tá? Então, feito isso, aí passa o filtro, começo que tiver água aqui, passa pelo filtro, passa por lá de dentro do filtro, esse refil, e aí vem para um segundo. Então, ele tem todo trator tem dois filtros, um pré-filtro e um filtro, que é um pré-filtro que é mais quase uma tela para tirar sujeiras maiores, e depois um filtro bem grosso, né? Esse aqui normalmente de feltro, que nós vamos mostrar por dentro dele, que não deixa passar sujeira nenhuma. Praticamente aí o diesel sai aqui sem sujeira chegando na bomba injetora. Chegando aqui ela vai ser dosada, né? E mandada até o bico. Esse bico, caso venha alguma ferrugem, água aqui no sistema, e o trator parou e essa água fica aqui, isso aqui vai enferrujar. Né? E esse aqui também pode enferrujar, principalmente dentro do cilindro, caso tenha esse combustível esteja com água, ele fica um pouquinho de água aqui, então ele vai enferrujando, aí
no bico eu tenho condições de trocar essa ponteira aqui. É claro que não é a gente que faz. É se o caso o trator você vê que está dando algum problema, você leva na oficina, eles tiram esse bico e faz a troca disso aqui e faz o ajuste para que todos os bicos saiam a mesma dosagem. É importante, se o trator tem, no caso, 6 cilindros, eu troque a ponteira de todos, né, para não ter variação de um cilindro com o outro. Então é um sistema totalmente mecânico. Se eu acelero, por exemplo, meio acelerador, ele joga meio ml, todos os bicos têm que jogar meio ml. Isso é mecânico. Se eu acelero para jogar 0,2 ml, todos os bicos vão jogar 0,2 ml. Instantaneamente lá dentro da câmara de explosão. Então esse aqui é o sistema. Caso aqui também na cabeça do bico tem uma válvulazinha que, se caso você acelerar, esse bico, por exemplo, esteja entupido, não tem como o fluxo vir para cá. Essa aqui é uma mola, empurra a mola e volta para o tanque. Se você acelerar muito mais do que a capacidade do bico, ele vai estar jogando aqui. Mas mesmo assim, esse bico ele pode jogar mais combustível do que o trator, o motor possa estar conseguindo queimar. Tá? É importante a gente saber isso. Então, se você estiver acelerando demais e não estiver conseguindo queimar, vai sair fumaça lá no escapamento. Aqui é um detalhe dessa bomba, né, interno, dessas seringas. Isso aqui é uma mini seringa, né? Então, a seringa que dosa de 0,1 milímetro a 0 ml, né? 0,1 ml a 0 ou a 1 ml, por exemplo, de acordo com a aceleração, essa bombinha, que ela muda o curso de acordo com a aceleração. Então, isso aqui, ó, imagine uma seringa e entrar uma bolha aqui dentro. Essa bolha ela pode encolher e alongar isso aqui trabalhando, porque ela é muito pequena, uma pequena bolha aqui. Isso aqui não vai dosar nada de combustível. Então, isso é quando, por acaso, acabe o combustível, você está trabalhando, acabou o combustível, entra ar no sistema. Entra ar, então não pode deixar. E esse motor não funciona. Mesmo que você ponha combustível lá no tanque, ele não vai funcionar. Então, uma das manutenções é sempre ter combustível. Você está olhando lá no painel, se tem combustível, nunca trabalhar até acabar. Se caso essa bomba estragar também, pode vir dar essa bolha. Caso esse filtro aqui suje demais também, pode acontecer disso aí. Você não troca o filtro, né? Então, esses filtros aqui tem que ser trocado periodicamente. De acordo com a marca, normalmente é em torno de 200, 250 horas. Tem alguns que têm filtros maiores que permitem até 300 horas. É claro que eu tenho um trator que ele é feito em condições normais do diesel de 250 horas. Mas se eu tenho um diesel muito sujo, isso aí vai diminuir, é claro, o filtro vai sujar e você vai ter que substituir ele um pouco antes. Né? Então dá para a gente saber que o trator começa a perder potência, a fumaça começar a ficar uma fumaça meio esbranquiçada. Então seria aí o momento da gente ou ele vai mais perdendo força no caso, tá? Depois a gente vê essa questão da fumaça aí num outro momento, em outra situação. Então essa aqui é a substituição periódica, é a outra manutenção, além de estar o tanque cheio. Então, e quando entra ar e o motor não funciona? E aí, o que eu vou fazer? Na verdade, existem esses dois bujão aqui. Ó. Isso aqui é um parafuso, você dá uma volta e meia. Tá? E essa bomba aqui, ela normalmente ela funciona pelo motor, mas se o motor não funcionar, você pode manualmente, ela funciona aqui. Ó. Você vai lá com a mão, bambeia aqui, aí ele puxa o combustível e sai o ar que tinha por aqui, tá? Aí você fecha aqui, abre o outro, bombeia de novo até sair aqui e não sair mais nenhuma bolha, tampa, aí é só dar partida, o trator funciona, o motor funciona normalmente, o trator. Daqui para frente, veja bem, tem gente que vai tirar o ar do trator, tira aqui, ó, porque ele vem e tira aqui, às vezes não tira direito e ele não consegue pegar. Ah, não saiu o ar. Aí ele vem aqui e bambeia, solta um pouquinho aqui. E bombeando aqui, sai o ar. Aí ele aperta de novo, tira o ar. Tira, funciona. Mas não
ele já tem o local de tirar. Porque aqui é um local onde eu trabalho com pressões altíssimas, é de alta pressão daqui para frente. Então, um sistema de baixa pressão e de alta pressão. Então, isso aqui é feito você montar ele e não mexer mais. Se você bambear uma vez, duas vezes, normalmente ele começa a dar vazamento e não veda mais, por causa dessa alta pressão. Aí você teria que trocar o sistema, é um sistema caro. É comum você ver um trator tudo lambrecado de óleo por vazamento nessas regiões. Não há necessidade de você mexer nisso aqui. Montou uma vez lá, não se mexe. Ok? Então, essa seria outra manutenção, seria a retirada de ar no sistema, caso tenha acabado o combustível, né, ou outro motivo aí, né, que... outra coisa que acontece também, quando você troca esses filtros de combustível, você tem que encher esse copo de combustível para montar aqui. Se você montar ele vazio, também entra ar. Então, todas as vezes que você vai trocar o filtro, tem que encher ele de diesel para completar aqui, para o sistema estar sem ar. Ficar uma gotinha ou outra até não tem problema. Né? Normalmente existe essas bujão aqui, ó, que eu abro ele um pouquinho, que a hora que eu bombear, né, eu posso bombear, abro ele, bombeio aqui, aí ele vai encher o copinho e sair aqui. Em alguns tratores tem isso também, dá para se fazer. Ok? Então vamos para frente. Então essa bomba é uma bomba cara. Daria para usar para um carro a gasolina? Claro que dá, não teria problema nenhum. Poderia injetar o combustível da gasolina também só quando tivesse lá na taxa de compressão já pressionado o gás? Poderia, não teria problema nenhum, desde que eu tivesse a faísca. Só que não vai usar porque é caro. Mas no motores a diesel obrigatoriamente. Por isso que o motor a diesel é mais caro que o motor a gasolina. Exatamente por isso aqui. Mas a coisa evolui. Aqui nós temos um outro sistema, que é nos motores mais recentes, que vocês têm visto. É mais comum na caminhonete, você vê lá, bico eletrônico. Então, na caminhonete, na 2004, me parece. Já, na 2000, não sei exatamente, 2008, começou lá a escrita eletrônica. Não, na verdade, 2012, tá? Que começaram a vir lá escrito injeção eletrônica. Mas eletrônico não é injeção eletrônica, é bico eletrônico, que é esse sistema aqui. Esse sistema aqui, ele não tem essa bomba cara que custa 25 mil, tem essa bomba aqui que custa 900 reais, até menos para a construtora. Essa bomba aqui é uma bomba simples, mas de alta pressão. Essa bomba aqui consegue gerar aqui uma pressão constante aqui nesses bicos o tempo todo, uma pressão de 400, 500 quilos. Ou seja, para alguns motores, pressão igual à pressão na hora da explosão. Né? Ela consegue fazer isso, pressões até, alguns casos, 650 quilos, o tempo todo mantendo essa pressão. Tá? Então, mantendo essa pressão, esse sistema é chamado common rate, que é uma câmara comum de pressão. Porque ela não tem pressão, ela não regula dosagem, não tem nada. Só mantém a pressão constante. Tá? Então, o acelerador, o que é? Na verdade, ela não vem nessa bomba aqui, ela só vai em outro local que nós vamos ver agora. Então, como funciona esse sistema? Então, vem do tanque, da mesma forma tem uma bomba, passa pelo sistema de filtro e entra nessa bomba aqui. E aqui, a partir daqui, ela já sai em alta pressão, nesses canais comuns aqui, que é chamado common rail, né, no sistema tradicionalmente, ou bico eletrônico. Essa pressão aqui e aqui estando alta, ela não joga o combustível, ela mantém constante, tá? E tem uma válvula de retorno, caso a pressão esteja, o sistema com a pressão sobrecarregado, ela libera e retorna para o tanque. Tá? Aqui dentro também, se tiver algum excesso, pode retornar para o tanque também. Então ela mantém uma pressão, sempre um retorno para o tanque. Mas esse bico aqui, então, que é o segredo. Cada bico desse aqui, ele dosa o combustível.
Mas se você pisar no acelerador, ele não vai jogar mais combustível. Aqui a pressão mantém a mesma. O que vai aumentar aqui é o seguinte, uma central eletrônica, onde essa central eletrônica recebe uma informação do acelerador, ela recebe uma informação lá do escapamento, que é o sistema lambda. O sistema lambda, o que ele faz? Lá no escapamento, ele mede a quantidade de monóxido de carbono. Se tiver monóxido de carbono, quer dizer que a queima do combustível não está completa. Se a queima não está completa, é porque está tendo excesso de combustível. Então o sistema ele vai medir, ele tem 4 sensores que vai lá no painel para injetar o combustível. Então, primeiro o pé do acelerador, a quantidade que está saindo de monóxido de carbono no escapamento, a temperatura do motor e a rotação do motor. Então, se você for acelerando, vai acelerando, o sistema fala, está tudo de acordo, temperatura está boa, monóxido de carbono está bom? Não, então pode aumentar o combustível. Ele vai aumentando aqui a dosagem de combustível, vai abrindo a válvula, de acordo com o pé do acelerador, cruzando essas informações. Tá? Então, o tempo todo, e agora, essa central eletrônica, ela tem que saber o tempo adequado, o tempo do motor para injetar naquele momento. Então, por isso que quem faz a gestão sempre vai ser essa central eletrônica. Esse sistema, então, ficou barato. Eu saí de um sistema de 25 mil? Não, errado. Na verdade, inicialmente, os primeiros motores, esse bico era um sistema caro. Cada bico desse aqui, nos primeiros motores, custava aí 4 mil reais. Esses 4 mil reais, se você pegar aqui, 4, 8, 12, 16, mais 1.000, 17 mil. Mesmo sendo um pouco até mais barato do que a injetora, ele ainda era caro. Tá? Então, poucos os veículos começaram a usar isso aqui, poucos motores. Na verdade, o primeiro carro que chegou com esse sistema aqui no Brasil não deu certo. Tá? Não deu certo, por quê? Na verdade, qual que é o principal problema desse sistema aqui? É exatamente o combustível. A qualidade do combustível nosso, nós temos o S500, que é o diesel comum, e o S50 e S10. Na verdade, o combustível, esse motor, na verdade o S500 significa que é 500 miligramas de enxofre, que é um antioxidante do combustível. Esse antioxidante permite que esse combustível pode permanecer no tanque aqui até 6 meses, sem perder. O S10, 30 dias, ele já é problema, ele já não funciona mais, ele já deteriora. Tá? E o sistema também não aceita ele mais. Então, esse bico, se eu tiver a colocar um S500 aqui, ele detecta no escapamento enxofre. E aí ele bloqueia aqui o sistema. Então, ele não consegue funcionar. Então, aí, obrigatoriamente, eu tenho que ter um combustível que é o S10, que tem só 10 miligramas de enxofre como antioxidante. Aí, você colocando, ele vai funcionar perfeitamente. Quando entrou esse S10 no Brasil, exatamente porque começaram as caminhonetes aí. Depois das caminhonetes vieram aí os caminhões e os tratores, tá? Mas por que todo mundo não vai usar? Esse bico hoje, a gente que era inicialmente, como vai aumentando o número de veículos com bicos, que era 4 mil, hoje já compra ele na concessionária por 800 reais. E se você comprar no paralelo, até 300 e poucos reais cada um. Mas vamos pensar que você comprou um motor aí, nós estamos vendo trator com 3 cilindros, 1, 2, 3. Então seria comprar 1.000, 2, 3 mil, mais 1.000, 4 mil, eu tenho um sistema de injeção, né, substituindo uma injetora de 20 mil. Resolvido o problema. Não resolveu não. Por quê? Quando eu pego o combustível S10, o cara tem a fazenda distante dos postos de combustíveis. Então, o que o cara fazia? Ele tinha um tanque de reservatório na fazenda, comprava um caminhão de combustível, punha lá estocado e ia trabalhar. Agora não pode, com esse trator não teria jeito. Então, ficaria difícil. Isso foi o entrave para essa tecnologia chegar nos tratores, inclusive na Europa. Então, a Espanha
Então, enquanto não, até 4 anos atrás, não tinha trator com bico eletrônico na Europa, apesar dos carros já estar todos com o sistema Euro e tinha uma restrição, exatamente por essa questão do combustível não poder armazenar. Mas, na verdade, hoje os postos de combustível já tem próximo de muitas fazendas, o cara compra um caminhão e compra e vai estar abastecendo as máquinas até em serviço lá. Então já é possível usar. Mas, de qualquer forma, nós temos essa restrição aí com um diesel, que ele é um pouquinho mais caro, o S10 também. Mas qual é a vantagem de tudo isso? Esse sistema aqui, ó, que é o sistema com bico injetor e é alta pressão, ele permite, enquanto está ocorrendo, o pistão está descendo aqui, já com a explosão, ele continua jogando combustível. Então, igual no sistema injetor, ele joga 1 ml de uma vez só. Esse aqui ele joga 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Até a metade do êmbolo aqui, ele está jogando combustível e ocorrendo a explosão. Consequência disso, esses motores com o sistema de bico eletrônico, além deles não poluírem, eles são muito mais econômicos e motores muito mais silenciosos. E a durabilidade do motor também aumenta com esse sistema, que em vez de eu dar uma pancada única em cima do êmbolo, do cilindro, né, ele vai dar é como se tivesse uma almofadada na pressão. Eu continuo a pressão constante por um tempo maior. Então, consequência, esses tratores que têm bico eletrônico ou carro, ele chega a ser até 20% mais econômico do que o sistema injetor, além de não poluir. Além de ser mais econômico, eles conseguem um mesmo motor do mesmo tamanho, a gente ganhar também aí mais 10% de potência no motor. Então é muito a vantagem de usar esse sistema aqui. Então nos carros a gasolina, a ideia é que todos os carros a gasolina venham com esse sistema de injeção que nós chamamos nos carros injeção direta de combustível. Porque nos tratores já era injeção direta, né? Nos carros a gasolina era o carburador, que era uma injeção indireta, que misturava no ar para entrar lá dentro. Aqui é diretamente no cabeçote, né? No êmbolo lá, dentro do cilindro. Então os carros mais novos, aqui no Brasil começou aí com o Cruze, né? Ele está vindo com esse sistema a gasolina. E a tendência é todos os veículos virem com esse bico eletrônico aqui e com esse sistema Common Rail, por causa da economia e dado a questão ecológica também. Ele é um pouquinho mais caro ainda que a bomba injetora, que o carburador, mas nos carros mais caros já compensa colocar até nos carros brasileiros. Até num carro 1000, hoje nós já temos alguns carros que já estão vindo com esse sistema aqui. Então você já tem, por que reduziu de 4 cilindros para 3? Eu diminuo o bico, já diminuiu aqui no mínimo R$1.000 relacionado a bico, e a bomba também, mas o sistema é mais simples. Ok? Então, nesse caso aqui, também aqui eu não posso ter água, apesar que esse aqui não é igual o outro bico, o problema de água não é porque a água não fica armazenada muito, ela já vai direto aqui para o bico, né? E a injeção direta, ele passa aqui e sai. Então, problema de entrada de ar não tem nesse sistema, que é pressão constante, é empurrando o ar aqui, não tem uma bombinha dosando. Então, esses motores com bico eletrônico, o trator acabou, não tem mais entrada de ar. É uma manutenção a menos com esse sistema. E no Brasil tem trator com esse sistema? Sim, os super tratores todos estão vindo com esse sistema aqui. Porque se tem um trator, por exemplo, aí que tem um consumo horário, por exemplo, um trator de vamos pôr um trator aí de 500 cavalos, tem um consumo horário de 35 litros. E com esse sistema que ele passa para 26 litros, que é o que eu vi na última lá do AgriShow, então o sistema de bico você passar, então economizou mais de 10 litros de combustível por hora. Se ele trabalha, por exemplo, 10 horas por dia, são 100 litros. 100 litros vezes 300 dias, né?
isso já compra outro trator só com essa economia de combustível. Então vale a pena sim ele estar substituindo, tomando cuidado então de usar um combustível S10. Aqui é só mostrando o detalhe do filtro, onde nós temos aqui o conjunto de 2 filtros, aqui o bujãozinho que eu falei, parafuso onde você drena a água que vai acumulando aqui, no caso do sistema de bomba injetora, tem que a drenagem de água, mas mesmo no sistema eletrônico eles mantiveram por segurança esse sistema aqui, né? Então caso você trocou o filtro, esse refil aqui, né, que é a outra manutenção, então esse aqui é um refil mais grosso, mais poroso, e esse aqui é um refil bem grosso, onde o combustível entra para o lado de fora, passa por aqui e sai para vir para cá. A mesma coisa, ele entra do lado de fora, passa para o lado de dentro e sai para o outro filtro. E daqui vai para a bomba injetora. Então, esses refil que estão aqui interno de filtro de combustível tem que ser trocado periodicamente. É outra manutenção. Então, nós paramos com essa aula de sistema de injeção de combustível, alimentação, né, de combustível. E na próxima aula, então, a gente vai estar dando prosseguimento à parte de sistema elétrico. Então fique atento, a outra aula vai ser, não vamos fazer muito longa, senão fica cansativo também. Então, o que vocês vão fazer agora? A sabatina para essa aula que vocês vão estar me entregando relacione todas as manutenções relacionadas ao sistema de alimentação. Escreva isso em manuscrito, escaneie com o celular e me envie no Google Class. Então, falou, até mais, até a próxima aula.